Nós vamos falar com a Rafaela Ropelato, que é psicóloga, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Vita, em Curitiba. E hoje nós vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, que tem por objetivo chamar a atenção para a saúde mental das pessoas. E quem vai nos explicar sobre o assunto, repito, é a doutora Rafaela Ropelato, que é psicóloga e coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Vita, em Curitiba. Oi, Rafaela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marcílio, bom dia, ouvintes da Lagoa Dourada. Por que a escolha do mês de janeiro, doutora, para falar sobre a saúde mental? O mês de janeiro, como ele é o primeiro mês do ano, ele acaba envolvendo as pessoas a refletirem sobre as suas vidas, sobre os objetivos, o que precisam traçar para o ano. Então, ele representa uma transição entre um ciclo velho e um ciclo novo. Então, é um momento de sensibilização para que as pessoas parem para refletir sobre si mesmas e o que elas precisam também fazer por si mesmas. Doutora, por que é cada vez mais importante cuidar da saúde, da nossa saúde mental? Ainda mais nos dias de hoje, né? E eu vou ser mais objetivo, ainda mais no Brasil, porque parece que a situação, doutora, sei lá, nos últimos anos, bastante complicada. Por que é mais importante a gente tomar esse cuidado com a nossa saúde mental? Ótima pergunta, que na realidade a saúde mental, ela envolve a maneira como nós reagimos às situações, aos conflitos, às dificuldades, né, que nós vivenciamos. Então, se nós nos mantivermos, né, com condições de lidar com as coisas à nossa volta, nós vamos ter mais possibilidades de viver melhor. A saúde mental envolve a nossa maneira de equilibrar as coisas, envolve a nossa maneira de harmonizar as coisas. Nem sempre a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente deseja, ou nem sempre a gente vai vivenciar só coisas que são realmente positivas. Então, se a gente não tem algum mecanismo de lidar de uma forma a harmonizar todas essas dificuldades, nós vamos ficar muito mais suscetíveis realmente à presença de doenças, e não só doenças físicas, mas doenças mentais também. Doutora, tem uma diferença que é cuidar da nossa espiritualidade, religiosidade, com a saúde mental. Quer dizer, dá para fazer as duas coisas, né? A gente ser bastante religioso, cuidar da nossa espiritualidade. Agora, outra situação que é diferente, e gostaria que a doutora explicasse, é a saúde mental, né, doutora? A saúde mental, então assim, vamos pensar que ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto do nosso sistema de pensar, ele é um conjunto do nosso sistema de sentimentos e emoções, né? Do nosso comportamento, como é que a gente reage às situações. Então, assim, se nós pensamos ou se nós reagimos sempre de uma forma negativa ou muito irritada em relação às coisas, a tendência é que a gente vai enfrentar mais dificuldades, certo? E lidando com mais dificuldades, a gente vai ter, obviamente, prejuízos não só de relacionamento, mas prejuízos no nosso ambiente de trabalho, prejuízos até mesmo como nós nos sentimos. A espiritualidade, ou vamos dizer assim, né, um dos tópicos que está dentro da espiritualidade, que é a religiosidade, ela é um dos aspectos que nós podemos manter na nossa vida para que a gente consiga fazer essa harmonização e esse equilíbrio. Mas a nossa vida ela é composta de várias áreas, né? Então, a gente tem a área social, a gente tem a área pessoal, a gente tem a área trabalho, a gente tem a área física. Então, assim, é esse conjunto, é como a gente tem cada uma dessas áreas dentro da nossa vida que vai definir como a gente lida com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Existe uma idade para começar a se tomar cuidado com a nossa saúde mental, Rafaela? As crianças, ultimamente, elas estão também precisando cada vez mais cedo dessa atenção dos pais em relação à saúde mental? Sim, na realidade, o cuidado com a nossa saúde mental ele deve existir desde o primeiro momento da existência, né, humana e do desenvolvimento infantil.
Vamos entender que um bebê que nasce e que não tem muitas vezes as suas necessidades atendidas, e aí estamos falando de necessidades básicas, primárias, de alimentação, de afeto, já vai ter marcas no seu desenvolvimento emocional, né? E isso vai interferir na sua saúde mental. Então, cada vez mais a gente tem buscado muita orientação, né, e que as pessoas tenham um entendimento que as escolas têm feito trabalhos para que as crianças aprendam a identificar suas próprias emoções, né? Quando a gente fica ansioso em relação a algo novo, é uma reação normal que as pessoas têm, né? Diante de algo desconhecido, diante de algo novo. Como é que a gente faz para lidar? O coração bate mais forte, a gente respira mais rápido, a mão sua. Então, cada vez mais a gente tem ensinado as pessoas e as crianças a respirarem, a aprenderem técnicas de relaxamento, né? A entender que pensar sobre si mesmo como capaz de ultrapassar uma determinada dificuldade, tudo isso vai contribuir para uma saúde mental desenvolvida de forma mais harmônica, né? De forma mais natural, de forma mais efetiva. Gostaria de chamar a atenção de um trecho da sua explicação. Quer dizer que uma situação que a criança pode ser acometida durante muito cedo, né? Os primeiros anos da vida. Quer dizer, doutora, que isso pode refletir na fase adulta, e a gente está falando aqui da situação psicológica. Exatamente. A gente está falando, né, de marcas que vão ficar no desenvolvimento dela, né, no desenvolvimento da personalidade, do caráter, e que sim, podem inclusive dificultar. Vamos dar um exemplo, né? Sempre lembrando que cada história é uma história e cada indivíduo é único. Então eu vou usar um exemplo, não significa que a gente tenha que generalizar para todas as pessoas. Mas quando eu estou falando do choro do bebê ou do choro de uma criança, não significa a criança chorou, vai fazer uma mãe e a gente fornece tudo o que ela quer, né? Mas a gente está falando de necessidades primárias, de alimentação, de afeto, de apego, de segurança. Mas, continuando o exemplo, vamos supor que a gente tem uma situação de mãe, uma situação aí que a criança sempre chora quando quer tudo e a criança não sabe lidar com o não. Vamos imaginar como é que essa criança, quando se tornar um adolescente, quando ela se tornar uma adulta, como é que ela vai lidar com o não? Ela não vai lidar com o não, porque ela não aprendeu que o não faz parte do convívio em sociedade, né? Então, as possibilidades de transgressão, a dificuldade dela ficar extremamente triste de uma forma assim muito intensa, de uma forma exagerada, né? Ou reações assim muito agressivas, isso pode acontecer. Então, quando eu estou falando de atitudes e a maneira como a pessoa responde ao mundo, né? É esse conjunto que a gente está falando de saúde mental. A gente está falando de equilibrar, a gente está falando que nem sempre a gente vai lidar com coisas que são fáceis ou positivas, né? E ter dificuldades, ter fragilidades, ter sentimentos às vezes difíceis, não são frescura. Esse é o ponto, né? A questão da campanha do Janeiro Branco é exatamente para sensibilizar a população de que saúde mental, sim, faz parte do bem-estar das pessoas. É algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ser entendido. Porque muitas vezes a gente simplesmente exclui um assunto porque a gente não tem conhecimento sobre ele. Então, o objetivo é exatamente esse, poder orientar e poder conscientizar a população sobre isso. Deixa eu lhe perguntar uma situação também que tem muitas pessoas sofrem por causa disso, que é os relacionamentos amorosos. Tem pessoas, você acabou de falar, Rafaela, que tem casos que a pessoa não sabe levar o não, como é que lida com o não, né? Saber realmente que uma situação, um relacionamento terminou, e você acabou explicando também que isso pode vir lá da época que a gente ainda é um bebê, né? Os primeiros anos de vida. Eu pergunto para você, isso tem reflexo também, tem eco lá para frente, quando a gente fala em relacionamentos amorosos, doutora? Sim, e obviamente, né, Marcílio, para cada tema que a gente, para cada resposta aqui, a gente tem desdobramentos aí de vários outros assuntos, que a gente precisaria de horas e horas para poder falar. Mas exatamente o exemplo do apego seguro ou o apego inseguro, né? Então, isso é desenvolvido na primeira infância.
A criança precisa saber que ela tem um ponto de apoio, nós todos precisamos ter rede de apoio, mas nós precisamos também aprender a contar conosco, né? Individualmente, a gente precisa entender que a gente precisa conseguir também se sentir seguro em relação às situações. Mas se isso não é desenvolvido de uma forma adequada, eu sempre vou ter uma crença, né, uma ideia de que eu só vou conseguir estar bem se eu tiver alguém comigo. E aí, claro, aí que a gente entra na questão dos relacionamentos, né, excessivos, essa coisa constante de achar que não pode ficar sozinho nunca. Então, seria um outro exemplo. Tem como, Rafaela, a gente identificar se nós estamos mentalmente adoecidos? Tem algumas dicas assim para que nosso ouvinte possa, que está nos acompanhando agora, se identificar e pensar assim, opa, eu acho que eu estou precisando de ajuda, né? Eu posso estar mentalmente adoecido. Tá. Tem sim. Vamos lembrar que vários dos sintomas que eu vou falar aqui, né, ou dos sinais, eles envolvem vários tipos de doenças ou dificuldades relacionadas aí à saúde mental e até aspectos físicos, mas são pontos de alerta. Então, o primeiro deles, cansaço. Efetivamente, além de um cansaço físico, que você teve um esforço longo, por exemplo, ao longo do teu dia, ao longo da semana, você percebe que mentalmente está até difícil de pensar, que as ideias estão meio embaralhadas, que você não está conseguindo raciocinar e às vezes nem conseguir resolver problemas ou ter uma tomada de decisão adequada. Dificuldade de dormir também é um aspecto, né? Sentir-se constantemente ansioso, observar que está começando a perder interesse por coisas que antes costumava gostar e costumava, né, ter facilidade de fazer, começar a evitar as pessoas, achar que quer ficar mais quieto, que não, estou tão cansado, vou ficar aqui, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Dificuldades de memória, né, seriam aspectos aí que retratam essa dificuldade aí relacionada à saúde mental, que está havendo um desgaste mental. Estamos conversando com a doutora Rafaela Ropelato, que é psicóloga, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Vita em Curitiba, e nós estamos falando sobre isso, a nossa saúde mental, porque nós estamos no mês do Janeiro Branco. Daqui a pouco eu vou perguntar, inclusive, e a Rafaela vai explicar para nós a diferença entre o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. Mas, Rafaela, as notícias ruins que nós estamos constantemente, estamos vendo, ouvindo, lendo, e tudo isso também atrapalha, essas notícias ruins, atrapalha a nossa saúde mental? Atrapalha, porque de alguma forma, né, se a gente está vivenciando situações que a gente vê constantemente, que nada muda, isso aciona a nossa resposta de desesperança, né? E ter desesperança é algo que nos coloca em risco iminente aí, né, de ter algum tipo de adoecimento em termos de saúde emocional e mental. E a diferença entre Janeiro Branco e o Setembro Amarelo? Quais as diferenças, Rafael? O Janeiro Branco é uma campanha que está relacionada à saúde mental, né, como um todo. Então, entendendo que a gente remete à cor branca, que é uma cor de início de ano, que é uma cor de paz. É como se todos nós tivéssemos aí uma página em branco, né, para começar aí um novo ciclo e que a gente pode projetar desejos, a gente pode fazer planejamentos, a gente pode redirecionar um pouco a nossa rota, a rota da nossa vida. E aí sempre voltado para a questão de entender como a gente pode melhorar a nossa vida e olhar para nós mesmos, né? O Setembro Amarelo é uma campanha relacionada à prevenção de suicídio. Então, já envolve um aspecto de adoecimento mesmo, né? Emocional, mental. Então, essa é a diferença. E a questão da cor amarela, ela está relacionada a um garoto americano que, na realidade, cometeu suicídio e ele tinha um sangue amarelo. Então, é uma campanha mundial e aí a cor está referida aí, né, a esse caso que serviu realmente para orientar e também sensibilizar as pessoas relacionadas a isso. Para encerrarmos a nossa conversa, doutora,
Tem muitas pessoas que confundem a saúde mental com estar feliz. As duas coisas nem sempre têm relação, né? Saúde mental com estar feliz. Tem diferença, doutora? Pode ser um erro? Sim, perfeita. Acho que ótima a tua pergunta, porque na realidade nós temos todos um conjunto de emoções, né? Então, a gente pode se sentir triste, a gente pode ter raiva, a gente pode se sentir feliz, né? A gente pode sentir medo, e a saúde mental, na realidade, é que a gente consiga vivenciar todas essas emoções de uma forma adequada àquilo que a gente está vivendo, e entendendo que para cada emoção dessa, a gente tem um tempo, né? É uma resposta em relação àquilo que aconteceu. Então, assim, se eu sempre estou raivoso, aconteceu algo que me deixou bravo, isso é coerente. Então, isso é uma resposta que está esperada, que eu fique bravo, por exemplo. Mas ficar raivoso e atacando todas as pessoas à minha volta, dia a dia, sem que nada tenha acontecido, é uma resposta inadequada, né? Então, a saúde mental é esse conjunto de todas as manifestações que eu tenho diante das coisas que acontecem comigo, diante dos meus objetivos que estão alcançados, que não estão alcançados, das minhas frustrações e como eu estou reagindo diante de todas essas coisas. E o que eu faço para mim, né? O que eu faço para que eu consiga me manter bem, para que eu consiga ter uma visão mais equilibrada sobre as coisas. E é exatamente esse o tema desse ano aí da campanha do Janeiro Branco, né? Que a vida pede equilíbrio. Mas a vida pede equilíbrio e a gente tem que entender. Eu mencionei as diversas áreas aí da nossa vida, né? Social, pessoal, trabalho, familiar, físico, espiritualidade. Mas não é pensar que todas as parcelas têm que ter o mesmo percentual sempre, né? De distribuição na nossa vida. Às vezes isso não é possível. Mas a gente precisa entender que cada vez que eu enfatizo uma área, apenas eu estou deixando as outras de lado. Eu não posso trabalhar 100% do tempo. Né? Então, eu não posso só viver lazer 100% do tempo. Então, é o que eu faço em termos de deveres e obrigações e como eu crio as minhas zonas de esvaziamento, de relaxamento e de autocuidado. É isso que precisa estar em questão para que a gente mantenha o nosso cuidado com a saúde mental. Ótimo. Rafaela, foi um prazer conversar com você. Esse assunto é muito importante, a nossa saúde mental. E a gente falou um pouquinho, claro que tem muitas e muitas, milhares de outras dúvidas e perguntas, né? Mas já deu para o ouvinte saber um pouco mais aí da campanha Janeiro Branco. Algo a mais que você queira acrescentar, Rafaela? Fica à vontade. Acho que só reforçar, né, de que sofrimento é real, de que as dificuldades realmente acontecem, mas que o nosso olhar, né, e se a gente tiver condições de fazer pausas, inclusive para conseguir pensar melhor, fazer pausas para cuidar da gente mesmo, com certeza vai contribuir para que a gente possa reagir melhor às coisas que aconteçam à nossa volta. Ótimo. Conversamos com a Rafaela Ropelato, que é psicóloga, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Vita, em Curitiba, e nós falamos sobre a campanha Janeiro Branco. Obrigado, Rafaela, e até uma outra oportunidade aqui na Rádio Lagoa Dourada FM. Obrigada, um ótimo dia para todos vocês.